Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Robson Gondim e hoje eu vou estar respondendo algumas perguntinhas para Tamila Mascarini. Bem, fale um pouco sobre você. Bem, eu sou uma pessoa normal, uma pessoa amigável, gosto muito de leitura, de cultura, de arte, gosto de fazer novos amigos e de ler muito. Sou uma pessoa comum, como qualquer outra. Qual o seu gênero de livro favorito? Eu gosto muito de terror. Destaco aqui alguns autores do gênero, como Stephen King, Jim Coates, Howard Philip Lovecraft também. Lovecraft é um clássico, mas serviu muita inspiração para mim. Eu gosto muito de drama também. Drama, romance, fantasia, é claro. Uma pitada de aventura também, né? Que você se baseou para escrever seu livro Entre o Céu e o Mar nos Montes da Inocência? Já faz um bom tempo que eu comecei a escrever esse livro. Que, na verdade, né, são 3 livros que na realidade eram apenas um. E no final das contas ficou grande e eu decidi dividir em 3 partes. Mas uma das maiores inspirações para mim, em primeiro lugar, vem a série Castlevania, que, para a curiosidade de alguns, é uma série de jogos, na verdade não é uma série de livros, mas no entanto é uma série que se baseia no romance de Bram Stoker, Drácula, que é um romance que eu gosto muito. É um romance que tem muita informação, muitos detalhes que vieram contribuir para o meu processo criativo, porque em Nos Montes da Inocência nós iremos conhecer os personagens através da Romênia, onde se passa boa parte da história do Drácula. Mas enfim, além de Castlevania e do próprio romance Drácula, outras coisas me influenciaram também. Há livros como o de Edgar Rice Burroughs, Tarzan. Há também algumas pequenas, inclusive, referências no livro a Agatha Christie, alguns ao próprio Howard Phillips Lovecraft também, e ao nosso escritor Marcos Rey, que, para quem não conhece ou não se lembra, Marcos Rey foi um dos autores da saga da série Vagalume, da editora Ática. Ele escreveu livros como Sozinha no Mundo, Um Cadáver Ouve Rádio, Bem-vindos ao Rio, enfim. E há também uma influência do cinema de Quentin Tarantino, que eu sou fã, todos que me conhecem sabem disso. E até nas artes, né, porque o livro também é ilustrado por mim. Nas artes vocês podem ver um pouquinho desse contexto tarantinesco aí. Que atores você escolheria para interpretar Annette Richter? Annette Richter, caso o livro virasse filme. Interessante essa pergunta. O próprio desenrolar o processo artístico do livro foi feito com uma certa base, né, de atores que eu admiro, que eu sou fã. Acho que todos que têm acompanhado os livros sabem disso. Eu vou estar lançando agora uma revista, né, um livro de arte, onde ele irá abordar todas as artes dos livros e também artes que não estão nos livros, mas que tem a ver com o romance. Vai estar nesse livro de arte. E há um caderno nesse livro, há uma pequena parte dele que fala sobre as influências para os personagens. E eu não escondo isso, e eu realmente me inspirei em alguns atores reais para poder criar as faces, né, dos personagens. Então vamos lá. Para Annette Legland seria a Keira Knightley. A Keira, ela atuou em grandes filmes, né, inclusive filmes que abordam piratas, como Piratas do Caribe. Ela já atuou em filmes inspirados, adaptados de romances, como Orgulho e Preconceito, e agora há pouco, no ano passado, se eu não me engano, ela participou, ela estreou no filme Ana Karenina também. Enfim, a Keira Knightley, ela tem esse perfil suave da Annette, ao mesmo tempo esse lado bravo, né, que é a personagem externa nos livros.
Então seria aquele Arachnid. Por Richter, eu escolhi o Travis Fimmel. Ele participou da série Tarzan 2003. Já havia participado de outros filmes também. E ele possui um perfil bem semelhante do Richter, até nesse lado fictício, por assim dizer, porque o Travis ele mora em uma fazenda na Austrália e ele já disse até inclusive em entrevistas que ele gosta desse tipo de vida, embora seja um ator. E ele ultimamente está trabalhando na série Vikings, que é uma série muito boa e que também externa um pouco desse lado, né, bravo do próprio ator, inclusive do personagem, que aqui e ali se enquadra um pouco com a figura do Richter Belmont também. Que, aliás, né, para quem não sabe, o próprio Richter Belmont é uma homenagem a Castlevania, né, como eu havia falado anteriormente. Há também outros personagens, mas como a questão aqui é só o Richter e a Annette, vamos encerrar por aqui. De onde surgiu a ideia para colocar tantos nomes difíceis em um único livro? Algumas pessoas realmente me perguntam, né, onde foi que surgiu essa ideia, onde foi que... Nossa, como foi que você criou tanto nome difícil para um livro? Bom, a questão não é de criar um nome difícil, mas é porque como lidamos com terras e locais diferentes, obviamente nós temos que fazer um estudo, né, fazer um levantamento sobre aquele local, os tipos, né, de nomes daquele povo, daquele pessoal e tal. E na realidade foi isso. A questão da Annette e do Richter, como eu havia falado, foi um caso à parte, porque eles juntos formam uma homenagem à série Castlevania. Em Castlevania há personagens com esses nomes. E são nomes muito bonitos, na minha opinião. São nomes que possuem também significados que têm a ver com os personagens. Principalmente, né, o significado do nome Annette, né, que ela é uma mulher muito guerreira, que ela se preocupa muito com os outros, mas tem que ter cuidado com aquilo que faz, enfim. Há uma certa referência nisso também. Então, em resumo é isso. Eu pesquisei os locais, fiz um estudo sobre a cultura e os nomes foram frutos desse estudo. Como foi colocar seus desenhos em seu próprio livro? Foi uma experiência fascinante. Eu tive a ideia de poder fazer um livro e ilustrá-lo ao mesmo tempo, desde o momento que eu comecei a escrever Entre o Céu e o Mar. Porque, em primeiro lugar, o que realmente me impulsionou para escrever esse livro foi a série Vagalume. A série Vagalume contava com ilustrações em seus capítulos, belíssimas ilustrações, né, eu devo ressaltar aqui. E eu li obras internacionais também, como A Ilha do Tesouro, o próprio Tarzan. Eu li também O Último dos Moicanos, e as edições que eu ganhei desses livros, já faz algum tempo, eram ilustradas. A gente podia imaginar as cenas e as ilustrações nos ajudavam nessa parte, porque a gente vislumbrava os personagens e tudo o que estava acontecendo. E eu sempre tive muita vontade de dar um toque meio que cinematográfico aos livros. E isso é um diferencial muito bom, que conta muito, principalmente aqui no Brasil, né? Que graças a Deus estamos conseguindo vender nossos livros, ter leitores. No entanto, ainda faltam muitos leitores. Nossos leitores são preciosos, mas a maioria deles são bastante visuais também. Então, os desenhos são necessários, na minha opinião. Isso ajuda bastante. 7ª pergunta. Como você desenha? Muito bem, obrigado. Como você desenha? Já pensou na possibilidade de desenhar em outros livros? Se sim, qual? Eu sempre digo aos meus amigos que eu não sou um desenhista profissional. Os desenhos que eu fiz, eles possuem referências, possuem influências, exemplo dos atores, e eu nunca desenhei para outros livros. Há uma exceção. Eu fiz parte do selo do Oásis da Literatura, uma antologia, para a antologia O Último Dia Antes do Fim do Mundo. Eu e outros grandes e talentosos amigos, essa antologia foi
organizada pela autora Alicia Barros. Nós lançamos em 2012, no final do ano, e eu ilustrei todos os contos, mas foi o único trabalho que eu realmente trabalhei como ilustrador. Já recebi algumas propostas, mas no momento eu ainda não estou aceitando. Primeiro, porque eu estou trabalhando no meu quarto livro e ilustrando ao mesmo tempo, e é uma tarefa um pouco árdua, dificultosa e carece muito tempo, né? Toma muito tempo e eu gosto de fazer tudo com muita calma, sem muita pressa. Eu acho que isso é essencial para um trabalho bem feito. Mas por que não? Eu penso sim na possibilidade de poder trabalhar como ilustrador de livros, principalmente é, livros de aventura, livros fantásticos, livros que mostram realmente, que possam mostrar um pouco mais desse meu dom de desenho. Como foi o processo de criação do seu livro? O processo foi lento, foi duradouro, mas foi um processo que, acredito eu, devido a todo esse tempo, foi quase uma década de estudo, de escrita e de muita dor de cabeça também. Acho que isso fez com que esse livro se tornasse mais do que especial para mim. E o livro de arte que eu vou estar lançando também fala um pouco sobre essa trajetória durante os anos. Eu comecei a rabiscar esse livro em meados de 2002 e só pude concluí-lo em 2012, onde eu publiquei o primeiro volume. E eu poderia aqui citar inúmeros fatores que me ajudaram no decorrer dessa história e outros, mas são muitos. Então, em resumo, eu ressalto aqui que o processo foi, embora bastante lento, foi muito bom realmente e valeu a pena para mim. Quais pessoas te incentivaram a criar o livro? Esse livro eu o escrevi, na realidade, meio que quase que no anonimato. No decorrer, houveram pausas durante o processo. Nessas pausas eu escrevia outros trabalhos como contos, outros livros inclusive, e esses outros livros que eu repartia com amigos, eu mantinha entre o céu e o mar em segredo. Eu nunca realmente revelei aos amigos sobre Entre o Céu e o Mar, que nessa época eu nem tinha colocado o título ainda, eu só escrevia e engavetava e pensava em outras ideias e lia e escrevia outras coisas, enfim. Mas quem realmente me incentivou foi a minha família. A minha mãe, ela sempre me incentivou, e a minha avó também me incentivou muito. E alguns amigos também me incentivaram, mas meio que indiretamente, porque eles não faziam ideia que eu escrevia um livro de tamanha proporção, eu digo em número, né? Ficou um livro realmente muito grande. Existe alguma relação entre a sua vida e a vida dos personagens? Sim, com certeza. Eu acredito que todo escritor tem, né? Mantém esse elo entre ele mesmo e as vidas que ele está ali descrevendo. Eu costumo dizer que todo escritor tem, né? Diversas vidas. Nós temos a nossa vida e as vidas que a gente cria. E assim, uma relação muito forte com os personagens vai realmente do interior, da essência de cada um. Não simplesmente da personalidade, né? Porque nesse livro nós temos diversas personalidades distintas até, e algumas 1000 vezes distintas da minha, mas cada um dos personagens tem um pouquinho do Robson ali, desde o mocinho ao vilão. E é um livro rico em informações e detalhes sobre cada personagem. Eu acredito que essa riqueza de detalhes dos próprios personagens é tamanha que vai além do próprio fundo histórico, né? Que o livro tem um fundo histórico, mas os personagens eles marcam tanto nesse livro
que você acaba deixando o fundo histórico para o segundo plano, para dar mais atenção aos próprios personagens. Foi um livro que eu trabalhei muitos personagens e por isso também eu acredito que cada um deles tem um pouco de mim. É claro que a gente, né, fantasia um pouco, dá uma floreada ali, coloca alguma coisa cá, enfim. Mas a realidade é essa, né? Todos os personagens carregam um pouco de nós. E eu espero também que quem for ler o livro possa se identificar com alguns deles. Tenho certeza que muitos irão. Agora, né, que são muitos, isso aí vai caber ao leitor. Gostaria de agradecer a Tamila pela oportunidade, pela entrevista. E eu espero que todos vocês possam adquirir Entre o Céu e o Mar. Já está à venda pela Modo Editora. E não deixe de seguir, de curtir a nossa página no Facebook. Agradeço vocês de coração. Beijo. Ladies and gentlemen, it is a pleasure to be here in Paris, Roland Garros for a Grand Slam action. The match of the day, Martin Solveig against Bob Sinclair.